Olá, professor. Hoje a gente vai falar sobre derivadas direcionais e vetores gradientes. Em muitas situações, de cálculo multivariado, é fundamental entender como uma função varia em diferentes direções no espaço. Para isso, utilizamos conceitos como derivadas direcionais e o vetor gradiente, que nos permitem analisar a taxa de variação de funções com duas ou mais variáveis. Essa introdução aqui vai ser dos outros assuntos, mas não cabe a esse vídeo. Derivada direcional e o vetor gradiente, A definição de derivada direcional. Dada uma função f de x, y diferenciável e um vetor unitário u de 1 e u2, a derivada direcional de f na direção de u no ponto x0, y0 é dada por d de u f de x0, y0 é igual a esse símbolozinho que significa nabla. Nabla de f x0, y0 vezes o vetor. Ou seja, é o produto escalar entre o vetor gradiente e o vetor direção. O vetor gradiente. O vetor gradiente de uma função f de x, y, ela é dada por nabla de f de x, y, que é igual a derivada de f em relação a x e derivada de f em relação a y. Para funções de três variáveis, ela fica assim, ó. Nabla de f de x, y, z, derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y e derivada de f em relação a z. Qual a importância do gradiente? As importâncias são: indica a direção de crescimento mais rápido da função. O módulo do gradiente indica a taxa máxima de variação da função e o gradiente é ortogonal às curvas de nível de função. Faz um ângulo de 90 graus. Agora nós vamos fazer alguns exemplos, de derivada direcional de duas variáveis. F de x, y, seja f de x seja f de x, y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, vamos calcular a derivada direcional no ponto 1 e 2, na direção de u, onde u é 3 quintos e 4 quintos. Aí, vamos calcular o gradiente, Gradiente. Nabla de f de x, y é igual a como lá na função que a gente viu, isso aqui, vamos repetir a função, só para a gente aplicar aqui. Derivada de f em relação a x e derivada de f em relação a y. Vamos fazer a derivada de x em relação a x aqui. Vai ficar f de x, y é igual a x ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. A derivada disso aqui vai dar 2x. E a derivada de f de x, y em relação a y, isso aqui vai ser 2y. Tá de derivada aqui, Pra você entender. Agora vamos aplicar nessa formulazinha aqui. Então, nabla de f de x, y é igual a 2x e 2y. Certo?
aqui nós temos que nabla de f no ponto 1, 2. Aí agora aqui é só multiplicar. É igual a... Isso aqui vai entrar no lugar de x, esse aqui vai entrar no lugar de y. Então 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Temos que o gradiente é 2 e 4. Agora vamos para a derivada direcional. Direcional. Temos que d do vetor f de 1, 2 é igual a 2, 4, que a gente achou aqui, que multiplica o ponto, né, do vetor 3 quinto e 4 quinto. Isso aqui é igual a 6 quinto mais 16 quinto, o que dá 22 sobre 5. Acabamos de achar a derivada direcional no ponto que a gente já terminou cá antes. Agora a gente vai fazer outro exemplo de derivada direcional, 3 variáveis, né? Temos seja a função f de x, y, z igual a x ao quadrado que multiplica y mais y que multiplica z ao quadrado. Calcule a derivada direcional no ponto 1, 2, 1 na direção do vetor v 2, 1, 2. Focando. Tá. Vamos primeiro relembrar qual é a fórmula da derivada direcional. D do vetor de f de x0, y0, z0 é igual a nabla de f x0, y0, z0 e multiplica pelo vetor unitário, né? Agora vamos calcular o vetor unitário. Foi dado para nós, pra gente, que o vetor unitário tem essa direção, ou esse ponto. Precisamos transformá-lo em foi nos dado um vetor v, não um vetor unitário. Foi nos dado o vetor v e a gente precisa transformar esse vetor v em um vetor unitário. Vou ter v aqui, mas pode ser u. No nosso exemplo vai ser u. Dividindo pelo seu módulo, né? Então, módulo do vetor que nos foi dado, que é igual a raiz quadrada de cada elemento. 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é igual a... Isso aqui dá 4 mais 1 mais 4, que é igual a raiz de 9, que é igual a 3. Certo? Através disso, a gente obtém o vetor unitário. 1 sobre 3 multiplica 2, 1, 2. Isso aqui é igual a 2 terços, 1 terço. Tá dando pra ver? Tá. 2 terços. Agora a gente vai calcular o gradiente, né? Nabla de f. Vamos fazer a derivada parcial. Gradiente aqui. Vou botar aqui gradiente. Descer um pouquinho. Aí. A fórmula que eu boto aqui, que já sumiu ali. F de x, y, z
igual a x ao quadrado e que multiplica y mais y que multiplica z ao quadrado. Fazendo as derivadas parciais de f em relação a x. Temos que fazendo aqui, né, que dá 2x ou 2xy, não só 2xy mais 0 igual a 2xy. Agora temos que a derivada, vou botar aqui do ladinho para sobrar espaço. Derivada de f em relação a y é igual a x ao quadrado mais z ao quadrado. E derivada de f em relação a z, temos que isso aqui é constante, então ela vai sumir. E a derivada disso aqui fica 2zy, ou 2yz. Né? Agora a gente faz a avaliação do gradiente no ponto que for determinado. O ponto é 1, 2 e 1. A gente vai substituir, né? Em relação a x, a gente substitui. Então, x é 1. Então, 2 que multiplica 1, que multiplica 2, que y é 2. Aqui dá 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4. Agora, em relação a y, x ao quadrado mais z ao quadrado. X ao quadrado mais z ao quadrado. X é 1, então é 1 ao quadrado, mais z é 1 também, então 1 ao quadrado. Aqui dá 2. E em relação a z, é 2zy. 2 que multiplica z, que é 1, e y, que é 2. Aqui dá 4. Ou seja, nábula de f, 1, 2, 1, é igual a 4, 2, 4. Agora a gente calcula o produto escalar. Escalar, né? D do vetor f é igual a nábula de f que multiplica o vetor. Isso aqui dá 4, 2, 4, que multiplica 2 sobre 3, 1 sobre 3 e 2 sobre 3. Multiplicando os termos a termo, né? Então aqui o primeiro termo fica 4 que multiplica 2 terços, que é igual a 8 terços. 2 que multiplica 1 terço, que é igual a 2 terços. E 4 que multiplica 2 terços, que é igual a 8 terços. Somando tudo, D de f é igual a 8 sobre 3 mais 2 terços mais 8 terços. Isso aqui dá 18 terços, que é igual a 6. Ou seja, D do vetor. Opa, letras aqui. De 1, 2 e 1 é igual a 6. Então a função, né, x, y, z está aumentando a taxa de 6 unidades
por unidade de deslocamento, na direção do vetor 2, 1, 2 a partir do ponto 1, 2, 1. Vamos fazer agora mais um exemplo, né? Agora de derivada direcional com 3 variáveis. Temos aqui que seja f de x, y, z é igual a x ao quadrado multiplicado por z mais y ao quadrado. Calcule a derivada direcional no ponto 1, 2, menos 1 na direção do vetor v de 1, 0, 2. Vamos começar aqui, né, calculando o vetor unitário. Vetor unitário. Vamos calcular aqui o vetor unitário, né? Módulo de v do vetor é igual a raiz de 1 ao quadrado mais 0 mais 2 ao quadrado. Isso aqui dá 2 vezes 4 mais 1, 5. Raiz de 5. Então temos que o vetor U é igual a 1 sobre raiz de 5, 0, 2, raiz de 5. Como a gente chegou nesse vetor unitário? A fórmula desse vetor unitário, ele é norma de v, né, é igual a raiz quadrada de v1 mais v1 ao quadrado, perdão, mais v2 ao quadrado mais v3 ao quadrado. Isso dá U, certo? E aí, não, perdão, esse resultado é igual a raiz de 5. E para obtermos U, a gente divide os componentes pelo módulo, por esse módulo, esse aqui. Então fica 1 sobre raiz de 5, né? Ou seria, na fórmula, seria U1 sobre módulo de V, U2 sobre módulo de V e U3 sobre módulo de V, que fica 1 sobre raiz de 5, 0, e 2 sobre raiz de 5, que 0 sobre qualquer coisa é 0. Agora nós vamos calcular o gradiente, né? Vou botar aqui. Para dar estabilidade aqui. Aí. Perdão pela estabilidade, é porque tá no braço mesmo, professor. Fazendo a derivada de f em relação a x, que vamos aplicar aqui, né? Fazendo a derivada aqui, que dá 2xz, já que z é constante, e y ao quadrado é constante, e derivada de constante é 0. Então fica 2xz, né? Derivada de f em relação a y é igual a 2y. Aqui isso aqui tudo é constante, aí soma e fica 2y. E em relação a z, que isso aqui dá x ao quadrado, que z, derivada de z é 1 vezes x ao quadrado, e y é constante. Agora a gente vai fazer
que nabla de f no ponto que foi determinado, 2, 1, 2 e menos 1, é igual a... Vou aplicar aqui, né? Então fica 2, que multiplica 1, que multiplica menos 1, ou seja, vamos substituir esse ponto aqui. Aí fica 2 vezes 1, que é x é 1, e z é menos 1. Aí fica... Vamos aplicar em y também. Então, já 2 é y, fica 2 vezes 2. E aplicar na derivada de z aqui, em relação a z. O x é 1, então fica 1 ao quadrado. Isso aqui é igual a 2 vezes 1 vezes menos 1 é menos 2. 2 vezes 2 é 4. E 1 ao quadrado é 1. Que a gente achou o gradiente, né? Agora a gente vai fazer o produto escalar, né? Produto escalar. Temos que d do vetor de f é igual a menos 2, o ponto que a gente achou, 4 e 1, né? Que multiplica aquele vetor lá em cima, 1 sobre raiz de 5, 0 e 2 sobre raiz de 5. Vou consertar aqui o ângulo, aí. Isso aqui é... Perdão. Isso aqui é igual a... Vamos multiplicar, né? 1 raiz de 5 vezes menos 2 dá menos 2 raiz de 5. Mais 0 vezes alguma coisa é 0. Mais... Isso aqui é um mais. Mais... 2 raiz de 5 vezes 1. 2, que dá 2 sobre raiz de 5. Isso aqui é igual a 0, né? 0. Aí fica 2 sobre raiz de 5 mais menos 2 aí sobre raiz de 5 é 0. Então, temos que d do vetor, né? De f no... perdão. No ponto... Vou consertar aqui. Aí. No ponto 1, 2 e menos 1. Meu Deus. Menos 1 é igual a 0. Aqui concluímos que a função não está crescendo nem diminuindo naquela direção. Ela está estacionada. Agora vamos fazer um exemplo de vetor gradiente de duas variáveis. Seja f de x y igual a x ao quadrado vezes y mais 3y ao quadrado, calcule o vetor gradiente no ponto 1 e 2. 1, 2. Vamos lá, né? Vamos primeiro fazer a derivada parcial. Derivada parcial. Fazer em relação a x, né? Derivada de f em relação a x. Vamos ver quanto é. Derivando aqui, dá 2x multiplicado por y. Então fica 2xy. Isso aqui é constante, então é 0. E vamos fazer agora em relação a y. O que dá? Derivando aqui, né? Fica 1. Então fica x ao quadrado mais... Desce esse 2 pra cá e multiplica pelo 3. Então fica 2 vezes 3, 6, mais 6y. Então vamos
avaliar no ponto o que foi dado. Avaliando no ponto 2, né? Aplicando desse daqui 2xy, o ponto 1, 2, isso aqui é igual a 2 que multiplica 1 que multiplica 2, que é igual a 4. E agora no de y, que ficou x ao quadrado mais 6y, que é igual a x é 1, então fica 1 ao quadrado, mais y é 2, fica 6 vezes 2. Então fica 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. Né? Agora temos que fazer agora o vetor gradiente. Desce mais um pouquinho aqui. Nabla. Agora achou o vetor gradiente, né? Nabla de f no ponto 1, 2 é igual a... Dá pra enxergar? Tá. Igual a 4, 13. Resposta final. Agora vamos fazer mais alguns exemplos de vetor gradiente. Seja f de x, y, z igual a ln de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Calcule o vetor gradiente de nabla f no ponto 1, menos 1 e 2, né? Vamos usar a regra da cadeia, lembrando que é assim que se faz a regra da cadeia, d sobre dx de ln de u é igual a 1 sobre u, que multiplica du sobre dx. Nesse caso aqui, o u é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então a gente tem que a derivada de f em relação a x é igual a... dá pra ver? 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que multiplica 2x, ou seja, derivada aqui, né, em relação a x. Temos que derivada de f em relação a y é igual a 1 novamente sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, dá pra ver ainda, que multiplica 2y. E mesma coisa com a relação a z, que fica 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, multiplica 2z. Logo, a gente tem... foca aí. Logo, a gente tem que o vetor gradiente é nabla, esse aqui é um nabla, professor, de f x, y, z é igual a 2 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, x, y, z. Agora a gente vai substituir no ponto que foi determinado, que é o 1, menos 1 e 2, aqui em cima, tá vendo? Substituindo no ponto, né? No ponto. Dá pra ver? Tá. O
ponto é 1 menos 1 e 2. Temos que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Opa, aqui ó, apagar vai ficar mais bonito. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui dá 1 mais 4, que é igual a 6. Certo? Então temos que nábla de f é 1 menos 1 e 2 é igual a 2 sextos de 1 menos 1 e 2 que é igual a 1 sobre 3 menos 1 sobre 3 e 2 sobre 3. Então, a resposta final, que é f de 1, nábla de f de 1 menos 1 e 2 é igual a 1 terço menos 1 terço e 2 terços. Vamos fazer agora um segundo exemplo de vetor gradiente, agora com 3 variáveis. Seja f de x, y, z igual a x que multiplica isso, y que multiplica z, mais z ao quadrado. Calcule nábla de f de x, y, z, tô tremendo um pouquinho, perdão, no ponto 1, menos 1 e 2. Vamos fazer as derivadas parciais, né? Primeiro passo. Ai, tô tremendo um pouquinho, peraí, professor. Aí. Parciais. Em relação a x. Opa. Derivada parcial de f em relação a x. Isso aqui é. Vamos lá. Em relação a x, isso aqui é constante, então é 0. Então fica 1. É isso? Ou, perdão, 1 não. YZ, perdão, que YZ é constante. Confundi aqui. Fica Y que multiplica Z. Aqui a derivada de x é 1, aí fica YZ. Agora a gente faz derivada parcial em relação a y. Que vamos para cá agora. Isso aqui é constante, então é 0. E y, a derivada parcial de y é 1, então fica xz. X que multiplica z. Agora, em relação a z. Tá, temos que z é 1, a derivada parcial de z é 1, então fica xy. Perdão, derivada parcial não, da derivada de z é 1, então fica xy mais derivada de z ao quadrado é 2z. Agora vamos avaliar isso no ponto dado. Avaliando no ponto. Subir mais um pouquinho aqui. Foca. Aí. No ponto dado que foi 1, menos 1 e 2. Certo? Então vamos fazer cada um, né? Então vamos substituir
Na derivada parcial em relação a x, ficou yz. Y aqui é menos 1, que multiplica z, que é 2. Isso aqui é igual a menos 2. Agora vamos fazer da derivada parcial em relação a y, que ficou x, que multiplica z. X aqui é 1, então fica 1, multiplica 2, que é z, que é igual a 2. E aí, aqui, derivada parcial, eu fico um pouco mais baixo. Derivada parcial de f em relação a z. Isso aqui dá. Ficou. Dá pra ver aqui ainda? Dá. Ficou xy. Então vamos substituir, né? Xy, que é 1, multiplica menos 1, mais 2, que multiplica 2, que o z aqui é 2. Isso aqui é igual a 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 2 vezes 2, 4, que é igual a menos 4. Não é que eu multipliquei. Mais 4 menos 1 fica menos 3. Agora sim. Acabei multiplicando sem querer, perdão. Agora temos a solução, né? Vetor gradiente. O vetor gradiente é nabla de f no ponto dado que foi 1, menos 1 e 2 é igual, dando pra enxergar? Tá. 2, menos 2 é igual a menos 2, 2, que foi que a gente acabou de encontrar, e 3. Esse aqui é um mais. Menos 1 mais 4 dá 3. Fechou? Fechando parênteses. E a solução do segundo exemplo de vetor gradiente. O que nós conseguimos concluir com esse estudo é que temos uma relação direta entre a derivada direcional e o vetor gradiente. Por quê? Temos que desde o f de x0, y0 é igual a nabla de f de x0, y0 vezes o vetor. A derivada direcional é a projeção do gradiente na direção de u. Ou seja, a derivada direcional de f na direção de u é o produto escalar entre o gradiente e o vetor unitário. O que isso pode significar na prática? Pode significar que o gradiente aponta para a direção de crescimento máximo da função. Se você quer saber qual a direção a função f mais aumenta, basta seguir o vetor gradiente. É importante que a derivada direcional é máxima quando o vetor tem a mesma direção que o gradiente. Vai chegar aí? Deu. Vamos reforçar, né?
que o vetor gradiente nos mostra a direção em que a função cresce mais rapidamente. O vetor gradiente nos mostra em que direção em que direção a função cresce. Mais rapidamente. Deixa eu abrir isso aqui. Mais rapidamente. Né? E o seu módulo diz o quanto ela cresce. Temos também que a derivada direcional nos permite calcular a variação da função. A derivada direcional nos permite calcular a variação da função em qualquer direção mesmo fora dos eixos principais. E elas duas são ligadas pela fórmula que a gente viu anteriormente. Temos uma analogia simples, né? Tipo, se você está subindo uma montanha, o gradiente ele serve para apontar para que direção a subida é mais íngreme. E a derivada direcional mede o quanto você está subindo ao andar em, tipo assim, ou subindo ou descendo, né? Então, neste vídeo, a gente viu que o gradiente e a derivada direcional são duas faces, entre aspas, da mesma moeda. Um nos mostra a direção de maior crescimento, o outro, ele mostra quanto a função cresce em uma direção qualquer. Entender isso é essencial para trabalhar com funções em múltiplas variáveis.